Minha empresa faz Big Data. Big Data é a próxima revolução do mercado e a gente já está fazendo. Nós fazemos Big Data no dia a dia. Big Data, Big Data, Big Data, Big Data. Essa palavra acabou virando uma buzzword, né? Virou uma palavra que está na boca de todo mundo. Todo mundo quer fazer Big Data, todo mundo quer analisar Big Data, todo mundo quer ser Big Data. Mas em alguns momentos isso pode se tornar muito prejudicial para a sua empresa. Bem-vindo a você, eu sou o Grego e hoje nós vamos navegar no maravilhoso mundo da Big Data. O termo Big Data ele foi cunhado para especificar largas quantidades de dados que não poderiam ser analisados nem operados em estruturas de banco de dados comuns. O que quer dizer isso? É quando você, como empresa, você passa a ter uma grande quantidade de dados que impede com que você consiga analisá-los de uma maneira eficiente, de uma maneira rápida e consistente. Quando a gente fala de Big Data, lá nos primórdios, a gente está falando de três principais fatores, que são conhecidos como os 3 Vs, que é variedade. Você tem a variedade de dados dentro do seu ambiente, dentro da sua arquitetura de dados, que pode trazer diversos tipos de insights para os seus tomadores de negócios, para os seus analistas e outras pessoas que trabalham lá. Você tem velocidade, que é você conseguir processar e capturar esses dados numa velocidade que esteja em acordo com o que a sua empresa ou com o que as necessidades de geração de valor da sua empresa necessitam. E você tem principalmente o volume, que sim, aí é o principal V, é o V mais conhecido de Big Data, que é você ter um volume absurdo de dados, um volume que, como eu falei antes, um banco de dados normal, um banco de dados tradicional, não tem capacidade de aguentar. E desses 3 fatores, nasceu essa necessidade de criar um ecossistema, um framework que trabalhasse com essa larga quantidade de dados, mas não só pelo volume, pela variedade e pela velocidade. A partir desse problema, os engenheiros de software do mundo inteiro começaram a tentar entender como eles poderiam fazer isso. Foi aí que nasceu a necessidade do processamento distribuído. E dessa necessidade nasceram o Hadoop, o Spark, o Hive e outras ferramentas que se utilizaram principalmente num conceito chamado MapReduce para conseguir consultar essa larga quantidade de dados. E desse momento nasceu outros 2 Vs da Big Data, que é a veracidade e o valor. A veracidade é o como você consegue trazer dados concretos, dados confiáveis nesse volume imenso, que é um dos principais desafios que a maioria das empresas sofre hoje, por querer estar em Big Data apenas pela quantidade de dados, mas não estar em Big Data com a veracidade dos dados. E principalmente o valor, que é recorrente desse problema que eu falei antes, entre volume e veracidade. O valor é quando você consegue, a partir da construção e da análise dos dados estatisticamente, ou utilizando algum algoritmo de IA, alguma regressão, é quando você consegue extrair de fato um valor que vai ser utilizado no negócio da empresa. Então, por que o título desse vídeo se chama A Falácia da Big Data? Porque existem diversas empresas que, infelizmente, se colocam como produtores ou como processadores de um grande volume de dados. Quando você fala Big Data, não adianta você ter um grande volume de dados. É fácil, é só você colocar um track nas suas aplicações e começar a receber evento a cada clique do usuário, a cada touch do usuário. Você com certeza em algum ano ou anos você vai trazer e vai criar um dataset grande o suficiente que não vai ser, que não vai caber num banco de dados tradicional. Então sim, você vai ter um V da Big Data, mas você não vai ter todos. Isso é muito prejudicial para a sua empresa, porque manter o volume hoje em ambientes clouds, manter um volume de Big Data suficiente é extremamente caro. E até você extrair um valor disso, você tem que trabalhar muito, tem que entender muito. E com os dados, esses dados forçados para se criar volume, você não criou uma infra, você não criou um time, você não criou um desenvolvimento suficiente para extrair valor desses caras. Então você vai passar um tempo radical aqui tentando extrair valor desses dados, dessa grande quantidade de dados,
e vai perder muito dinheiro. Mais dinheiro, por exemplo, em comparação ao que você poderia ganhar se você tivesse esperado a sua empresa crescer e inflar os dados de uma maneira natural. O que eu quero dizer com isso, pessoal? A corrida para você ser uma empresa competitiva, hoje, ela faz com que você tenha que tomar decisões baseadas em dados. Mas não necessariamente os dados devem vir de qualquer lugar e ele só tem que alcançar casas de terabytes, petabytes, para você falar, agora eu tenho dados suficientes para serem analisados. Lembra que existe um V da Big Data, que é a variabilidade. Quanto mais dados variáveis você tem dentro do seu sistema, mais rico vão ser as informações que você vai conseguir extrair de lá. Então, quando você estiver construindo ou quando você estiver analisando como utilizar Big Data no seu negócio, sempre analise utilizando esses 5 Vs que eu falei, porque isso é importantíssimo, pessoal, para que vocês consigam construir e sim gerar valor em cima de Big Data. Mas principalmente, pessoal, não cometam a falácia de usar ou tentar aplicar Big Data quando você não tem de fato. Existe até um nome para isso, que é Little Data, que não deixa de ter o valor suficiente, mas também não precisa dos recursos computacionais que uma Big Data exige, como por exemplo um cluster de diversos nós para processar poucas quantidades de dados, como por exemplo 10 GB por dia, 20 GB por dia. Não adianta você levantar um cluster gigante para processar esse tipo de dados, com a justificativa de que ele já está pronto, está escalável para quando a gente tiver uma grande quantidade de dados. Quando vocês estiverem montando ou analisando como preparar uma infra e uma estrutura que vai estar pronta para Big Data, lembre-se, a entrada de dados variados e de qualidade é o que vai trazer o timeline de quando você vai estar em Little Data com os seus 20 GB de dados por dia, até quando você vai estar recebendo 1 TB de dados por hora, entre outras coisas. Mas não menos importante aqui também, galera, é como vocês armazenam os seus dados. Vocês têm que ter ciência de que dados eles têm um momento em que eles são quentes e um momento em que eles são frios, né? Que eles têm que estar mais disponíveis e um momento em que eles têm que estar menos disponíveis. Um dado de alguma coisa que aconteceu há 4, 5 anos atrás, vamos usar aqui, por exemplo, um dado de como um usuário interagiu no site há 5 anos atrás. É um dado frio, é um dado que já pode ter passado por diversas mudanças ao longo do tempo. O site não era o mesmo há 5 anos atrás, as pessoas não eram as mesmas há 5 anos atrás. Então é um dado menos acessado, certo? Então quando você olha para a quantidade de dados que você tem no seu Data Lake ou no seu Data Warehouse, você sempre tem que levar em consideração o quão aquele dado é frio e o quão aquele dado é quente. Porque isso sim faz uma grande mudança, principalmente na sua estrutura de custos, para armazenar um dado frio ou um dado quente. Em diversas estruturas de cloud você tem acesso a recursos que permitem você diminuir o preço para você armazenar um dado que vai ser pouco acessado e um dado que vai ser muito acessado. A Big Data ela vai trabalhar sim nesses dois âmbitos de dados, mas as grandes soluções, as grandes respostas, elas vão vir principalmente dos dados mais quentes. Não estou falando que os dados mais frios eles não vão ser analisados, eles vão, mas eles vão ser consultados bem menos. Então, quando você olha para o seu ambiente, tenta separar esse ambiente em dois ambientes distintos. Um ambiente com dados mais disponíveis, que vão ser mais acessados diariamente, mensalmente, semanalmente, e dados mais frios. Dados que você não vai acessar tanto, mas você precisa ter eles lá como um backup. Por exemplo, na AWS você pode usar os modelos do S3 para armazenamento de dados. Para dados que estão mais disponíveis, que precisam responder mais rápido a uma chamada, você pode usar o Standard do S3, armazenar ele como Standard. É uma forma com que você armazena um objeto lá no S3. Ou você pode armazenar também no S3 num modelo que se chama Glacier, que é uma forma da AWS de armazenar aquele dado frio, por isso que é Glacier, mas armazenar aquele dado mais frio que você não vai utilizar. O custo do storage dele, o custo de manter ele armazenado ali vai ser muito menor.
Isso vai reduzir a quantidade de dados que você vai trabalhar mesmo, né? Que você vai ali operar. Então existem casos de empresas que podem ter um grande volume de dados, né, na sua companhia, mas os dados quentes mesmo, eles não representam um valor muito grande, um volume muito grande para precisar de processamento distribuído, para você precisar subir um cluster com MapReduce para processar. Tá bom? Então é importante, quando você for analisar os seus dados, você conseguir dividir esses dois mundos. E é isso aí, galera. Se ficou alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, ou algum comentário, alguma crítica, por favor, deixa aqui nos comentários desse vídeo o que vocês quiserem falar, tá? Aqui é livre, é um espaço sem impedimentos que vocês podem falar. Se vocês gostaram desse vídeo, se ele foi instrutivo para vocês, dá um like aqui nesse vídeo, porque o like vai ajudar o algoritmo do YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas que têm interesse nele. E se você é novo no canal, também não deixa de se inscrever. Esse canal tem um projeto super legal que é trazer o mundo de dados, né, o mundo de tecnologia e dados para o YouTube, tá? Então, se você tem interesse nesse tipo de assunto também, clica no sininho prateado que está em algum lugar dessa tela aqui, para você receber as notificações o quanto antes quando eu postar um vídeo novo. Beleza? Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo do grego e tchau!